Olá pessoal, esse é o canal Doramas e Afins e no vídeo de hoje eu vou falar de Nove Peças. É um K-drama que eu assisti na Disney+. Então é assim, após encontrar o corpo do tio assassinado em um enal... Olha, eu assisti o Nove Peças como todos os outros, eu sempre assisto legendado e eu vou prestando atenção à forma como eles pronunciam os nomes uns dos outros ali. E até aqui a, as que fazem críticas de dorama e as outras pessoas que fazem, que pronunciam os nomes, algumas que falam coreano, até essas bem mais versadas e entendidas na língua coreana, eu não acho a pronúncia semelhante assim, de forma para dizer que seja igual a como eles falam lá. Dito isso, eu quero dizer que eu vou batizá-la de Enar e ele de Hansen. É a forma correta? Não, não é bem a forma correta de falar, mas eu não sei falar mesmo coreano. Eu não sei, por mais que eu me esforce, a pronúncia não sai legal. Então, assim, para não dar um embrólio, eu vou falar dessa forma, ok? Então, ela vira uma analista depois do que aconteceu com ela. Ali na cena do crime, quando ela encontra o tio e que vem a questão policial, né, que ela vai para a polícia e ela fala que não recorda-se de nada, ela não lembra de ter visto nada, a mente dela foi bloqueada. Isso levanta uma grande suspeita no Hansen, que é o detetive novato ali, e também na equipe, né, de polícia, de que ela está mentindo, de que na verdade tinha sido ela que fez aquilo. E feito isso, ela acaba se saindo porque não há provas nenhuma de que ela fez. E aí ela acaba, como eu disse antes, virando o analista de perfil da polícia para descobrir a verdade por trás do que aconteceu naquela noite. Então, 10 anos depois, ainda sem suspeitando da Ena, que ela foi a responsável por tudo isso, a Ená, acontece uma série de assassinatos que envolvendo uma peça de um quebra-cabeça. A Ená, quando teve o ocorrido com seu tio, ela tem uma dessas peças. Então ela e o Hansen acabam se unindo para perseguir o assassino e desvendar esse grande mistério. Bem, eu quero dizer logo que eu gostei demais. E eu sei que nem toda não. Nenhuma produção é unânime, então eu me sinto confortável aqui para dizer o quanto eu gostei aqui desse drama policial, desse thriller policial. Nove Peças é cheio de elementos de suspense que tem a capacidade de prender o espectador até o fim. Tem um elenco bom, mas muito bom mesmo, e um roteiro bem consistente, trazendo revelações de forma lenta, o que vai permitindo conhecer e se aprofundar nos personagens. A direção é excelente, a paleta de cores mais escura traz aquela sensação de envolvimento que um bom suspense policial precisa. Os protagonistas são vividos pelos talentosos. Aqui vem a Kim Da-min, que está perfeita. Eu simplesmente amei a Ená. Mesmo com a história pesada, ela trouxe uma leveza sem parecer destoante de todo o resto. Eu admiro demais o trabalho dela. Desde que assisti há um bom tempo atrás, A Bruxa, eu fiquei assim, bem impressionada com o talento dela ali, já tão jovenzinha. Bem, tem também o Seon Soo-gu, é a pronúncia, é, que é sempre sólido, né, em suas atuações, e aqui ele não foi diferente. É um ator versátil e ele transmite aquela segurança, sabe, que um bom ator precisa ter. Tem também o Kim Sung-yoon, é, talentosíssimo, e aqui ele tem uma história triste, mas com certa beleza aqui nesse drama. Eu gostei do acréscimo, da importância do papel dele para a trama. E aí, para completar aqui o que eu vou falar, porque é um elenco bem maior, né? Mas para completar, tem a talentosa Park Gyeon, que é sempre boa. E aqui no canal tem já uma resenha com Celebrity, que ela estava ótima, como sempre. Então, e mais na frente eu falarei sobre ela. A mudança na dinâmica ali, voltando aqui à história, né? A mudança na dinâmica entre Hansen e a Ená, no meu entender, é um dos destaques aqui
do drama. Eu gostei de como essa mudança foi feita, sem uma conversa que tornasse evidente que agora um confiava no outro. Não teve isso. Tudo foi silencioso. Aquele relacionamento iniciado em uma suspeita, acusação, lentamente vai se tornando em algo de confiança de um para com o outro. Foi aparecendo a cumplicidade, e esse relacionamento foi sendo construído através de momentos em que compartilhavam seus pontos de vista e descobriam mais um do outro. Eu sou dessas que eu não gosto quando empurro romance em tudo, mas claramente existia uma tensão romântica aqui. E isso aparecia nos pequenos momentos entre os dois, porém, ficou melhor assim, sem romance. Enfim, 9 Peças é um ótimo thriller policial. Se eu tenho algumas reservas ou ressalvas, eu vou falar agora na parte dos spoilers, né? Mas não é nada que estrague a ótima experiência de assistir esse drama. Então eu vou entrar agora em uns spoilers, ok? Então eu começo falando sobre a questão ali da psicóloga. Quando eu vi a Bak Geun fazendo tendo esse papel, e eu percebi que ali, da forma como estava se conduzindo, parecia que seria uma ponta, então logo eu comecei a desconfiar. Se ela fizesse mais parte da história, essa desconfiança talvez não tivesse dado início. Isso porque foi colocado também ali 2 atores que são tão bons para fazer o que estavam parecendo ser, como eu disse antes, só uma ponta. Então é óbvio que isso me levantou questionamento, né? E então eu passei sempre a desconfiar dela. Toda vez que a Ainá ia lá para ter uma sessão, conversar, eu só ficava ligada, já com uma desconfiança cada vez mais assim aumentada sobre ela. Outra coisa é a dinâmica dos crimes. Como isso aconteceu sem deixar nenhum tipo de vestígios? Como? Era isso que eu me questionava o tempo todo. Ora, são crimes sofisticados, né, bem elaborados, então uma explicação seria assim muito oportuna. O quebra-cabeça, sabemos que ali que o psicólogo que desenhou. Então eu queria saber sobre as alegorias, de onde ela tirou. Isso fazia parte da história dela em alguns momentos de sua vida, não só da parte das pessoas que ela deu cabo, mas também fazendo parte da sua história. Então eu gostaria que esse assunto fosse mais aprofundado, né? Então seria muito bom que isso tivesse acontecido, né? Desenrolando essa história toda, criando assim outras narrativas, por ser uma história realmente muito interessante, essa questão do quebra-cabeças, né? Assim, não sei se a palavra eu gostei, mas eu achei bem interessante o fato da criminosa ali da história não estar ali fazendo as coisas só pelo ódio. É lógico que é um ressentimento terrível, e também a culpa por um bom tempo dela achar que a mãe a tinha abandonado. Eu acho que tudo isso influenciou e transformando ela nesse tipo de criatura que faz tudo para vingar-se. Ela sofreu muito, então o fato dela tornar-se uma assassina, não pelo simples fato de eu estou matando, que eu odeio todo mundo, eu sou má, não, era por trás de uma dor profunda, e aquilo foi aumentando na vida dela, e ela se achava que precisava daquela justiça, e nesse caminho, nesse percurso todo, ela se autodestruiu. Eu achei bem interessante essa questão. 9 Peças, então, é um drama que vai acontecendo as coisas de forma lenta e se aprofundando na medida que as circunstâncias, as situações vão acontecendo, a história vai cada vez mais se aprofundando, e digo isso de novo, de uma forma lenta. E se você aprecia esse tipo de produção, então realmente você vai amar. É um drama que prende do início ao fim, com uma boa história e ótimas interpretações. E se você gosta de um thriller policial com uma boa dose de suspense, então 9 Peças foi feito para você. Então eu vou dar uma nota aqui. Nunca dei nota em nada, né? Mas eu vou dar uma nota para 9 Peças, vai ser 9, ok? Eu vou ficando por aqui. Tchau, gente.